Vamos lá então, pessoal. Quem precisar ir no banheiro e pegar uma água, tá? Vai levantando, mas posterior aí vai ter só umas 18 aulas, a gente vai dar um intervalo aí, tá? Não, mais umas duas, tá? Vamos passar então para a parte do direito administrativo. Acredito que eu já conheço aí a maior parte de vocês. O pessoal me escuta bem aí no fundo? Beleza? Então, para quem não me conhece, tá? Eu sou o Jean. Atualmente eu sou aluno sargento da brigada, tá? Eu tô, por enquanto, fazendo curso na modalidade EAD, tá? Posterior eu vou fazer a segunda fase. Depois a minha ideia é retornar para cá, tá? Vou passar aí os principais conceitos aí da parte do direito administrativo. Posterior, lá no grupo de vocês, eu vou mandar um resumo mais full, tá? Agora, analisando a tendência de banca, tá? E com relação às questões e tudo mais, a gente preparou então essa parte aqui, tá? Quem já é meu aluno sabe que eu sempre gosto de fazer essa introdução nesse sentido aqui, tá? Então falta uma semana para a prova, tá? E nesse mundo de concurso a gente já viu de tudo, tá? Então geralmente chega tem gente que já cansou bem antes, né? O pessoal vai desistindo, vai ficando pelo caminho, tá? E numa das minhas passagens, em uma prova que eu fiz, eu verifiquei que na saída teve um camarada que falou isso aqui, ó. Tá? A prova estava acessível, tá? Que é o que a gente acredita que vai estar a prova dos senhores, tá? Não é uma coisa do outro mundo, tem que aprovar 4.000 no final. Então a prova vai estar acessível, tá? Então quem estudou, com certeza vai passar, desde que faça a sua parte. Então agora não é a hora de parar, tá? Continuem, revisem e nessa semana vocês vão ganhar um monte de questão, tá? Mantenham-se no ritmo, tá? Ademais, assim, quem é que vem de reprovação na prova passada? Temos algum aqui? Beleza, tem uma meia dúzia. Pessoal, o concurso público, por óbvio, a gente faz para passar, mas mais que isso a gente faz até passar, tá? É uma fila, só não pode sair dela, tá? Agora, foco 100% na brigada, mas já tem SUSEP aberto aí, nível médio, nível superior, tá? Então tem um monte de oportunidade aí. Lembrando que não é o volume de estudo que importa. Ah, não, agora essa semana eu vou estudar 8 horas, 12 horas por dia. Não, tá? Se você estuda 2, 3 com qualidade, é suficiente, desde que seja com qualidade, tá? O telefone na hora do estudo tem que estar no modo avião, cara. Não dá de ficar na notificação do WhatsApp, tá? Então essa semana vai ser o diferencial. E para quem entrou no mundo do concurso e vai permanecer, vai passar na brigada, vai querer um cargo melhor, tá? A solução está aqui, ó. Começa a gostar do processo. Sim, a gente dorme pouco, mas depois o resultado vai vindo e começa a se tornar interessante. Beleza? Então, com relação aí aos princípios da administração pública, tá? Ah, não quero estudar direito administrativo, na prova passada aí não caiu nenhuma de direito administrativo, tá? Não vou estudar. Cara, pelo menos vai sabendo esses aqui, tá? Então, temos dentro dos princípios da administração pública, temos os princípios explícitos, tá? Pode vir como expressos, né? Que são os princípios que estão positivados na lei. Então esses aqui estão lá no 37 caput da Constituição Federal. Não sei o que é o caput ainda. O caput é o cabeçalho, vem lá do grego, do latim lá. Cabeça, é a primeira parte do artigo 37 da Constituição. Quem ainda não leu esse artigo, leiam, releiam e leiam de novo, tá? Mas muita questão mesmo vem dali. E além disso, tá, temos os princípios implícitos que estão subentendidos, tá, considerando todo o nosso ordenamento jurídico, a própria Constituição, leis esparsas, tá? Então, lendo tudo isso, subentende-se que esses também são princípios, tá? E aí a doutrina, ela se encarrega, né, de trazer escrito, né? A doutrina, então, que são os juristas aí de notório saber, que escrevem suas obras, que não têm força normativa, né, mas servem como fonte de consulta, tá? Então, para os princípios explícitos, né, alguns aí já estão carecas de saber, mas reforço no sentido que temos que ter cuidado com os assuntos que a gente sabe bastante. Porque o que acontece? Chega na hora lá da questão da prova, uma questão de limpo, isso aqui eu sei, tá safo, vou fazer rapidinho. E aí tem um pega-ratão no meio, tá? Então, cuidado, tá? Quem é meu aluno, eu dou uns exemplos meio elaborados aí para o pessoal, né? Mas o que eu digo aqui resumidamente? Respeitem a questão. Tá? Respeitem a questão. Ah, essa é fácil, cara. Respeita a questão. É sobre o limpo, tô careca de saber. Faz com calma. Revisa, vê se está certo. Às vezes é tão fácil, às vezes é tão óbvio, é óbvio mesmo, tá?
Mas quando identificar, essa aqui eu sei, calma, revisa, tá? E acontece muito com relação a essa aqui, tá? Então, falou em princípios explícitos, vamos lembrar do LIMP, que o L é o quê? O I? O M? O I é o quê? Impessoalidade, né? O M? O P? E o E? Beleza, o pessoal tá safo. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tem que saber isso aí. Tá? Sabendo isso aí, já estamos bem. A partir daí, vamos aprofundar um pouco mais. Dentro da legalidade, então, que é o nosso L lá do LIMP, tá? O que significa? Via de regra, legalidade é fazer o que a lei manda e não fazer o que a lei proíbe. Tá? Então, no caso, existe o caso da administração pública e o caso para o particular. Para a administração pública, ela só pode fazer o que a lei autoriza. Por sua vez, o particular, ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Tá? Aí tem um trocadilho. Para a administração pública, o que não está permitido está proibido, ou seja, está escrito que dá para fazer? Pode fazer. Não diz nada? Não faz. Para a administração pública, para o gestor público, para os funcionários públicos. Tá? Por sua vez, para o particular, o que não está proibido está permitido, até porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de, que também é questão de prova. Daqui a pouco lá ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de decreto legislativo, não, em virtude de lei, tá? Matéria de direito constitucional, né, que lhe é afeto diretamente nesse contexto aqui do direito administrativo, tá? Então, esse trocadilho aqui é bem bacana de decorar para ficar atento ali com relação ao princípio da legalidade. Para a administração pública, o que não está permitido está proibido, né? Ou seja, está escrito, pode fazer, não diz nada, não pode. Tá? A administração pública é isso. Já, por sua vez, para o particular, o que não está proibido está permitido. Tá? Qual que é o link que vocês podem fazer quando vem a questão do princípio da legalidade? Pensou em princípio da legalidade, é o cumprimento da lei. Ponto. Legalidade, né, já vem de lei, então façam esse link aqui. Tá? No caso da administração pública, ela não possui autonomia de vontade. Tá? Então, o gestor público, ele é o representante do interesse público. Tá? Direito administrativo, um dos termos que vocês mais vão ler, vão ouvir, é interesse público. Tá? O papel da administração pública é defender o interesse público. Tá? Então, por sua vez, né, por óbvio, a administração pública, ela não possui autonomia de vontade, né, porque ela defende o interesse público. Tá? Não há liberdade e nem vontade pessoal. Tá? Então, o servidor público, seja quem for, né, o policial, quando ele está lá de serviço, investido da função, não é o GIA que está lá, é o Estado do Rio Grande do Sul. Tá? A providência lá no ocorrência policial, né, quem toma não é com base na minha vontade pessoal, é com base no interesse público. O que é o melhor para o coletivo? Tá? É essa atitude aí que a administração pública vai ter que tomar. Por sua vez, o particular, tá? E o particular pode ser a pessoa física, a pessoa jurídica, tá? As empresas, elas possuem autonomia de vontade própria, né? Até porque são livres. Né? Apenas não se pode fazer o que a lei proíbe. E aí, o Eli Lopes Meirelles, que é o nosso doutrinador, se vocês forem verificar lá no edital, eu tenho certeza que todos leram o edital, e essa parte da matéria é a doutrina dele. Alguns doutrinadores divergem um pouco em alguns pontos, né? Ele traz esse trocadilho aqui, que para a administração pública significa deve-se fazer assim, ou seja, deve-se fazer conforme a lei manda, né? E para o particular significa pode-se fazer assim, tá? Lembrando que aquilo que não se diz nada, se não proíbe, via de regra, dá para fazer, desde que prove dentro de alguns princípios lá, tá? Então, até aqui, o princípio da legalidade. Tá tranquilo esse conceito? Bem de boa, né? Então, façam esse link. Lembre desse trocadilho aqui, que não está permitido, está proibido para a administração pública. O que não está proibido, está permitido para o particular. Aí, o nosso I. Então, o princípio da impessoalidade. E falou em impessoalidade, façam o link com a palavra finalidade. Tá? Mas é finalidade no sentido de fim, de objetivo, de qual que é a finalidade do ato administrativo, tá? Então diz lá o Meirelles que o princípio da impessoalidade nada mais é do que o clássico princípio da finalidade de objetivo, tá?
Então, que impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu devido fim legal. Tá? Quer puxar esse link aí de fim legal, também de objetivo, tá? Tá direto isso. Por que o objetivo? Tá? Porque é o objetivo que vai defender o interesse público e não o da vontade da pessoa, do particular. Tá? Até porque o servidor público, seja quem for, né, antes de ser um servidor, ele também é uma pessoa. Né? Então não se podem confundir esses conceitos. O agente público não possui vontade pessoal. Saiu do serviço, saiu da repartição, está na sua casa, lá aí ele é um particular, beleza, lá ele tem vontade. Está investido na função, é negativo, tá? É interesse público e deu. Todo ato público deve ser voltado para o interesse da coletividade e qualquer ato com finalidade de benefício particular ocorre o desvio de finalidade e fere o princípio da impessoalidade. Tá? Então, o que pode acontecer lá na questão de prova? Adivinha assim, quando uma situação que o gestor público desviou a finalidade do ato representa o princípio da legalidade, né? Nesse caso do desvio da finalidade, tá? É o princípio da impessoalidade. Tá? E o nosso autor aqui, do edital de vocês, então ele entende que princípio da impessoalidade, finalidade e igualdade eles são sinônimos. Tá lá na doutrina dele. Tá? A prova de vocês, via de regra, não vai aprofundar em doutrina, é mais letra de lei. Tá? Mas é interessante a gente estar habituado aí com esses termos, até porque está previsto no edital. Aí o nosso M lá do LIMP, então, que é a moralidade, né? E por moralidade, de imediato eu já faço o link com a palavra honestidade. Tá? Bem sinceramente, precisava estar escrito isso na Constituição? Não precisava. Subentende-se, né, que todos têm que ser honestos, tem que ser moral, tem que ter moral e tal. Mas, né, na prática a gente observa que por mais que esteja escrito, que esteja positivado na Constituição, né, na nossa Carta Magna aí, né, mesmo assim a gente encontra algumas dificuldades. Tá? Não era o caso nem de estar escrito, mas está. Então, moralidade, façam um link com a palavra honestidade, para lembrar dos conceitos. Tá? Então, aqui indica que o administrador público deve ser probo. Né? Probo lá de probidade. Né? E por probidade, isso aqui é definição de dicionário, né? Pessoal que não era do direito começou a estudar matéria jurídica e tem que estar com o dicionário aberto aí do lado. Por probidade a gente entende honestidade e retidão. Lembrando que a noção de moral ela varia de local, espaço e tempo, ainda mais dentro do Brasil, que é um país aí de dimensões continentais, né? E deve-se observar os princípios dos bons costumes. Dentro do direito, o costume ele é muito considerado, né? Dentro da ética, da boa-fé e da lealdade. É um conceito mais amplo, mais subjetivo. O ato administrativo não terá que obedecer somente à lei jurídica, mas também à lei ética, né? E essa nem sempre está escrita, né? Visto a adequar os atos da administração pública à sua finalidade. Voltamos à finalidade. Qual que é a finalidade? O interesse público, né? Ou seja, o bem comum, o interesse público propriamente dito. Aí o que o Meirelles fala com relação a esse conceito aqui? E às vezes nas questões eles trazem as definições também do autor. Então ele escreve o seguinte: o agente administrativo, como ser humano dotado de capacidade para atuar, deve distinguir o bem do mal, o honesto do desonesto. E, ao atuar, não poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto. Muito bonito, né? Mas está escrito ali, é o que ele entende da moralidade. É interessante a gente gravar esses conceitos. Moralidade, tranquilo? Tá? Façam esse link aqui que é para vocês lembrar o que representa. É importante linkar porque é muita coisa na cabeça, né? Então a gente tem que aprender a administrar os pensamentos nessa parte também. Aí o nosso P do LIMP, então publicidade, tá? E façam o link aí com a palavra divulgação. Via de regra, tá? Todos os atos administrativos são públicos, tá? Com algumas exceções, tá? Via de regra, a administração pública tem o dever de divulgar os seus atos, né, para possibilitar o controle desses atos pelos órgãos internos. O que seriam os órgãos internos de controle? Por exemplo, uma corregedoria, tá? É um órgão interno de controle. Tá? Por isso que
os atos têm que estar disponíveis para serem analisados. E também, né, para ser submetido ao controle externo, que nesse caso, por exemplo, pode ser feito pelo Ministério Público e pelo próprio cidadão. Tá? Então, por exemplo, lá o portal da transparência, tem lá o salário de todos os servidores públicos lá. No Rio Grande do Sul tem o aplicativo Pila, se eu abrir lá eu consigo ver quanto o governo do estado gastou com obras públicas, com licitações, salário do servidor. Tá? Então isso aí está de acordo com o princípio da publicidade, tá? Para que o cidadão ele consiga acompanhar, né, e fiscalizar. E a partir daí fazer denúncia, notícia-crime, enfim. Tá? Então tem que ser público. O administrador ele não pode, por exemplo, vamos tratar aí de um cargo político, assumir lá a prefeitura e ele toma as decisões, gasta o dinheiro público e não fala nada para ninguém, deixa engavetado, não pode. Tá? Tem que ser público. Só não será público, e a exceção, né, a gente encontra aqui no artigo 5º, inciso 60 da Constituição, que diz lá: a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Então, o que isso quer dizer? Que atos relativos à segurança nacional, processos em segredo de justiça e assuntos que sejam do interesse público, que sejam sigilosos, não precisam ser públicos. Exemplo, inquérito policial. Então, daqui a pouco o delegado ali abre um inquérito para investigar ali uma situação do tráfico entorpecente. Tá? Não é conveniente para a administração pública que ele publique isso aí mediante edital, por exemplo. Né? Ele não precisa botar no rádio, porque ele vai estar investigando o camarada lá, ele vai ter ciência, ele vai mudar de local, ele vai mudar a estratégia ali do crime dele. Tá? Então, é do interesse público que esses atos sejam sigilosos. Tá? Então, é uma exceção. Um ato relativo à segurança nacional, sei lá, o Exército comprou lá uma arma química nuclear, a polícia aí, sei lá, recebeu 300 fuzis, é do interesse público que isso seja divulgado? Não, né? Mais em âmbito interno. Então, tem algumas questões nesse sentido. Tá? Por exceção, lembre que os atos relativos à segurança nacional, os processos em segredo de justiça, então quando lá envolver um menor de idade, alguma questão lá de um crime envolvendo um crime contra a dignidade sexual de alguém, então não é do interesse público que isso seja divulgado, né, para defender a intimidade da pessoa. Então, esses atos não precisam ser públicos, mas a regra é que todos os atos da administração pública têm que ser públicos. E o princípio da eficiência, e faço um link com evitar desperdícios. Ah, mas eu quando penso em eficiência, eu penso que o servidor público ele não pode ficar sentado lá, ele tem que render também, tá? Mas a ideia do princípio da eficiência se deu em 98, é o princípio mais novo, tá? Então ele, através de uma emenda em 98, ele passou a integrar os nossos princípios expressos. Opa, tá bom. E a ideia, acho que tem uma cadeira ali, né? Isso, vamos se ajeitando ali. Tá? A ideia do princípio da eficiência, então, primeiramente, foi quando o Brasil adotou o modelo de gestão gerencial, né, que ele visava melhores resultados baseado no princípio da economicidade. Então verificou-se que a administração pública gastava muito e gastava mal. Tá? Então esse princípio veio para melhorar isso. E em um segundo plano também, e não precisava estar escrito, mas tá, né, que todo servidor público, por óbvio, tem que prestar um serviço de forma eficiente. Tá? Possibilitou lá também a exclusão do servidor público, assunto um pouco mais aprofundado. Tá? Mas via de regra, façam esse link aqui. Tá? O princípio da eficiência, ele exige também que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional, sem desperdício de recursos públicos. Tá? Evitar desperdícios e rendimento funcional ali dos servidores. Beleza? Aqui saiu errado aí. Os princípios implícitos, então, eu trouxe 2, tá? Que é o que eu considero assim os principais. Esses aqui, tá? Os princípios implícitos, vocês não vão achar lá no 37 da Constituição, tá? Mas assim, o princípio implícito da autotutela e da supremacia do interesse público são basilares, tá? Por princípio da autotutela é o quê? Então é a capacidade que a administração pública tem para rever os próprios atos, tá? Seja anulando os atos que elas verifiquem estarem eivados de vícios de ilegalidade e
revogando aqueles que forem inconvenientes e inoportunos ao interesse público. Tá? Então, da autotutela decorre a anulação e a revogação, que também está previsto no edital de vocês. Tá? Então, autotutela, capacidade que a administração pública tem para rever os próprios atos, anulando os atos ilegais e revogando os atos inconvenientes e inoportunos ao interesse público. Isso existe também por quê? Porque o interesse público ele é supremo. Então, a supremacia do interesse público é um conceito bem genérico, tá? bem amplo, tá? Bem lato sensu. Via de regra, o interesse público ele sempre terá prioridade perante aos interesses particulares. Tranquilo? Eu vou repetir o princípio da autotutela, de tão importante que ele é. Tá? Princípio da autotutela, capacidade que a administração pública tem para rever os próprios atos, anulando os atos ilegais, e vários vícios de ilegalidade, pode vir assim, na prova de vocês, e revogando os atos que são inoportunos e inconvenientes. Tá? E o princípio da supremacia do interesse público é o conceito ali que, via de regra, o interesse público ele sempre vai ser preponderante ao interesse dos particulares. Alguns princípios mais longínquos um pouco eu vou passar no resumo para vocês posterior ali para a leitura, mas esses aqui tem que saber. Tá? Esse aqui porque está dentro da matéria de princípios e também porque dele decorre a anulação e a revogação. Então, pensou em anulação, atos com ilegalidade. Pensou em revogação, atos com inoportunos e inconvenientes. Tá? Para revogar, apenas a administração pública pode. Tá? Para anular, o judiciário também pode, tá? Desde que provocado. Por quê? Porque tem que respeitar o princípio da inércia da jurisdição. O juiz não pode, de ofício, né, se verificar um ato ilegal na administração, ir lá e anular. Ele tem que ser provocado, seja pelo Ministério Público, seja... Né? Então, o que tem que saber? Que a revogação, né, é um ato que só a administração pública pode fazer. E a anulação pode ser feita pela administração pública. Fez o ato administrativo, verificou que é ilegal, anula, tá? E ele perde a validade. Tá? Ou se a administração pública não viu, não percebeu, tá? Pode o judiciário ir lá e anular o ato ilegal. Tranquilo até aqui? Sim. Beleza. Importante. Tava ali, ó. Então, façam esse link aqui, tá? Anulação para os ilegais e revogação para os inoportunos ou inconvenientes aí com relação ao interesse público. Professor, o judiciário só pode anular. Oi? O judiciário só pode anular. Só pode anular, né? O único que pode... a revogação é ato apenas da administração pública. E a anulação é um ato que pode ser feito pela administração pública e pelo judiciário. Né? Vamos dizer assim que a administração pública fez lá um ato administrativo, né, mas eivado de um vício de ilegalidade. Era ilegal, não podia. Mas a assessoria jurídica lá voou, não percebeu e assim ficou. Né? Ninguém fez nada. Tá? Sendo ilegal, sendo contrário à lei, né, então pode o judiciário anular. Mas e se ele for inconveniente e inoportuno? Quem julga isso é o administrador público, tá? Por causa da sua discricionariedade. Tá? Ele que julga o que é inconveniente e inoportuno. Só não pode ser ilegal. Mas sendo legal, dentro dessa questão da conveniência e oportunidade, é o gestor público que faz, né? Por causa do seu poder discricionário. Tá? Então, se quiserem linkar aqui, a anulação pode ser feita por duas pessoas diferentes, né? Tanto a administração quanto o judiciário, e a revogação apenas por parte da administração. Tranquilo até aqui? Beleza? Vamos lá. Outro ponto, assim, importante demais para o edital de vocês. Então, é o poder de polícia. Tá? Como vocês verificaram lá no edital de vocês, tem lá poderes da administração pública, né? Então, poder discricionário, poder vinculado, poder disciplinar, né? E ali no meio está o poder de polícia. Tá? E fora os poderes da administração pública, tem mais um tópico à parte lá que traz só poder de polícia. O que a gente pode entender com isso? Que o poder de polícia é bem importante para a banca, né? Então vamos destrinchar ele. Quando se fala em poder de polícia, a gente tem que perder essa visão. Em se tratando de direito administrativo, o poder de polícia ele é mais amplo. Tá? Então, o poder de polícia pensou em órgão policial, PM, Polícia Civil, PRF, também.
tá? Só que no direito administrativo vamos ampliar isso aí. Vamos lembrar lá, por exemplo, fiscal da vigilância sanitária, tá? Lembro que quando eu estava estudando, eu sempre estudei sempre antes direito penal e processo penal, lá é um pouquinho diferente os conceitos, tá? Não é contrário, mas é um pouquinho diferente, tá? Aí eu custei a gravar essa parte, tá? Aí eu faço os meus links mentais lá, como é que eu gravo que o poder de polícia é mais amplo? Acho que não é do tempo de vocês, mas quem que assistia aí a Grande Família? Tinha o Lineu lá que multava todo mundo, tem um pessoal aí que é mais veterano, né? Então por que ele multava todo mundo lá? Porque ele era dotado do poder de polícia administrativo, né? Ia fazer as verificações lá nos estabelecimentos que lidavam com a alimentação lá, tá? Poder de polícia, tá? A gente vai destrinchar isso aí. Então só saber que poder de polícia não é apenas PM, civil, PRF, tá? Falou em poder de polícia, lembre na hora, né, que é a limitação da liberdade individual em prol do nosso velho e conhecido interesse público, tá? Então por que esses links, né? É aquele gatilho mental que vai te fazer lembrar da matéria. Falou em poder de polícia, lembrou da limitação da liberdade, né, em prol do interesse público, né? E aí o resto te vem ali na cabeça, tá? Então poder de polícia é o poder que a administração pública tem para limitar os direitos dos particulares em prol do interesse público. E esse artigo aqui tem que saber, tá? Então, pasmem, o conceito legal de poder de polícia está lá, para quem não sabe o que é o CTN, no Código Tributário Nacional, tá? Lá então a Receita Federal, Receita Estadual, poder de polícia, tá? Poder de polícia administrativo, tá? Faz esse controle financeiro. Então, artigo 78, quem não está safo nele, bota ali. Lê o 78 CTN, porque a Fundatec gosta muito de literalidade da lei. Pode muito bem pegar o artigo 78, lançar na lei lá e sei lá, e fazer ali um completo espaço, um verdadeiro ou falso, enfim, tá? Esse artigo é um baita artigo para cair na prova, tá? Então, leiam, se possível, né, entendam, né, e decorem também, sempre é bem-vindo, tá? O que diz lá? Aqui está um pouco resumido, tá? Mas está a ideia prima aqui. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando, tá? Um baita tópico aí para daqui a pouco inverter aqui o contexto lá na questão. Então o poder de polícia, ele limita e disciplina direito, né? Ele limita e disciplina interesse ou liberdade, e ele regula a prática de ato em razão de interesse público, concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina, a produção do mercado, tá? Então lembra lá, ó, é o Lineu Silva, né? Faz lá, ó. Então aqui, ó, concernente à higiene, tá? Poder de polícia. Concernente ali a disciplina da produção do mercado, ao exercício de atividades econômicas, tá? Então os fiscais de tributo, essa situação toda ali. Então, poder de polícia, tá? O poder de polícia, ele condiciona e restringe o uso de bens, né, as atividades e os direitos individuais, tá? Então, como que ele condiciona e restringe o uso de bens? Por exemplo, o camarada tem lá um terreno, sendo da cidade, vai construir um prédio lá de 50 andares. Pode chegar e construir do nada? Não. Então, a depender ali da legislação municipal também, ele tem que pedir uma licença. Tá? Tem que pedir uma licença para o poder público. Se ele chegar e não pedir a licença para começar a construir lá, daqui a pouco o poder público pode ir lá e embargar. Por quê? Porque tem o poder para isso, né? Porque daqui a pouco esse prédio ele pode atrapalhar uma outra construção, ele pode colocar as pessoas em risco, né? Ele tem que fazer todo um projeto ali do material que ele vai desenvolver, daqui a pouco vai cair o material lá de cima e coloca em risco a segurança ali do coletivo. Então o poder público, através do poder de polícia, disciplina isso aí. E aí nasce a emissão das licenças, nesse caso. O poder de polícia, ele condiciona e restringe as atividades. Então, por exemplo, um exercício legal de profissão. Por isso que quem quer, tem que vender alguma coisa, ali, uma situação, tem que passar na prefeitura e ir lá pagar o seu tributo, até para verificar que tipo de atividade está sendo desenvolvida. É uma espécie de controle, tá? Para defender o interesse público, para saber o que vai estar sendo vendido e tudo mais. Ah, pode ser algo que não é, enfim, saudável, bacana. Tem esse controle, tá? E ele condiciona e restringe os direitos individuais no sentido da liberdade. Por exemplo, o semáforo que você parou ali quando você estava vindo de carro para cá é por causa do poder de polícia administrativa do município. O município, então, que é o responsável
né, por regularizar a situação do trânsito nas vias urbanas, né, ele coloca ali o semáforo e aquilo ali te manda parar por causa do poder de polícia, do poder público municipal. Então aquele pessoal lá que lá quando está no amarelo, faz lá né, para passar de vereda, não pode. Tá? Poder de polícia da administração pública. E o poder de polícia, ele geralmente se manifesta em obrigações de não fazer. Não pode, ele restringe, né? Mas ele também disciplina, né? Então, por exemplo, não ultrapasse o sinal, é uma obrigação de não fazer, tá? Mas também ele se manifesta em situações em que o Estado autoriza o desenvolvimento de uma atividade. Então, por exemplo, o camarada tem lá uma fazenda, tem um sítio, né? Ele vai querer suprimir a vegetação nativa para plantar uma lavoura. Pode chegar e sair cortando a vegetação nativa? Não pode, né? Então tem que pedir uma licença. Então o poder público, através do poder de polícia, disciplina essas atividades nesses casos aí também, tá? Então as imagens é para o pessoal ampliar esse contexto aí que não é só órgão policial, tá? E daí aqui, ó, poder de polícia judiciária, esse sim, né, via de regra é só os órgãos policiais, porque atua sobre a pessoa, né? Então, por exemplo, tá a pessoa na rua andando, simplesmente andando, tá? Então, daí nesse caso sim, a polícia, camarada, para, bota a mão na cabeça, vira de costa, fica no pessoal, dá uma rodadinha, não, aí é abuso, né? Mas o poder de polícia judiciária atua sobre as pessoas, tem que saber isso, tá? E esse aí sim mais voltado aos órgãos policiais mesmo, a polícia, tá? Já o poder de polícia administrativa, né, ele atua sobre as coisas, né, sobre os bens, né? Então aí tem exemplos, a Receita Federal, a Vigilância Sanitária, a Secretaria do Meio Ambiente, tá? Então a Secretaria do Meio Ambiente também tem poder de polícia administrativa. Essa parte que eu trouxe, tá? Porque eu já vi em questões também, tá? Mas vamos dar uma passada rápida nela. Tá? Então, quando falar em atributos do poder de polícia, pode vir como atributos dos atos administrativos, tá? Lembrem da parte. Essa aqui não vai ser do tempo de vocês, quem é que consegue ver? Alguém sabe que desenho é isso aqui? Dá pra ver que vocês têm 25 anos ou menos. Essa aqui é a parte maionese, né? Eu aprendi assim, tá? Então, falou em atributos, lembra da parte. Por quê? Porque o P é de presunção de legitimidade e veracidade. Tá? O A é de auto-executariedade, o T de tipicidade e o I de imperatividade dos atos. Tá? O que é a presunção de legitimidade e veracidade? Tenho certeza que vocês já ouviram falar um monte, só não sabiam o que era isso. Tá? Então é quando um agente público ele pratica um ato, toda vez que o agente público pratica um ato, presume-se que esse ato é legítimo e verdadeiro. É aquela, vocês já ouviram falar em fé pública. Então a fé pública não é o termo técnico a ser utilizado. O termo correto é presunção de legitimidade e veracidade, tá? Onde se pratica isso? Por exemplo, quando o policial, o agente de trânsito, ele lavra um auto de infração de trânsito por exemplo, um cinto de segurança. Estava ali o agente de trânsito na esquina, passou você lá sem usar o cinto e ele viu você sem cinto. Ele vai lavrar o auto de infração de trânsito, daqui uns dias ali, um mesinho, vai chegar a cartinha na nossa casa e você vai dizer não, ele está mentindo. E você vai fazer seu recurso dizendo: o agente público está mentindo, eu estava de cinto, né? E o agente público já escreveu que não, que ele constatou que o camarada estava sem cinto, né? Fica aquela palavra de um contra o outro, porém o agente público, né, o que ele fala, o que ele escreve, o ato administrativo que ele toma, tem presunção de legitimidade e veracidade, tá? Então nesse caso deve o particular produzir a prova para provar ao contrário, tá? O agente público, ele não precisa arcar com o ônus da prova, ele não precisa fazer e provar de toda forma, tem que ter um vídeo, não. Ele constatou, ele escreveu e aquilo ali deu, tá? A menos que prove, o particular, ele produz essa prova e aí vai ser um ato revogado ou anulado, né? Isso, é o popularmente chamado de fé pública, isso aí mesmo. Tá? O termo correto, o termo técnico jurídico é a presunção da legitimidade e veracidade. Por sua vez, a auto-executoriedade, então o A da parte, quer dizer que a própria administração pública pode executar os seus atos, via de regra ela não necessita de autorização judicial. Tá? Então
a administração pública necessitou sanar alguma irregularidade, seja o que for, tá? Ela vai lá e faz. Tá? Se precisar da força policial, inclusive, ela toma. Então, por exemplo, um carro que está trancando a via ali. Não vai chegar lá só o policial, o agente de trânsito, e vai multar o cara. Vai multar o cara e vai tirar o carro dali com o guincho. Ah, mas o cara não quer que o guincho... Azar. Ah, vai guinchar e deu. Tá? Auto-executoriedade. A tipicidade aqui possui uma relação direta com o princípio da legalidade. Tá? Pois a administração pública só pode fazer o que a lei manda, né? Vinculação, né? Ou o que a lei autoriza, discricionariedade. Tá? Então, quando for um ato vinculado, só vai poder ser anulado se ele for ilegal, né? Ou dentro da discricionariedade. Quando um ato for inconveniente ou inoportuno ao interesse público, ele vai poder ser revogado. A anulação pode ser pela administração pública ou pelo judiciário. A revogação apenas pelo gestor público, que vai fazer o juízo de valor dentro da sua discricionariedade do que é do interesse público e o que não é. Por sua vez, a imperatividade dos atos, tá? Então, é o poder de império da administração pública. É assim que a doutrina traz, tá? Então, no qual o Estado ele impõe obrigações a fim de atender o interesse público. Então, por exemplo, uma imposição de fechamento do comércio ali lá quando o Covid, lá no início, lá aquela questão do fechamento do comércio, tá? Então, para atender o interesse público, de diminuir a disseminação do vírus, né? Foi um ato ali imposto aos particulares que fechassem o comércio para diminuir a circulação de pessoas na rua, tá? Porque era do interesse público que as pessoas ficassem em casa e com isso contém-se mais, melhorasse, evoluísse a situação sanitária da população. Tá? Lembra lá, disciplinando concernente à higiene, à segurança, tá? Poder de polícia, imperatividade dos atos é um atributo do poder de polícia. Tranquilo até aqui? Beleza, não se assustem. Vamos lá, rapidamente falando aí sobre improbidade administrativa. Falou em improbidade, o camarada já lembra lá, um político, um gestor público que desviou uma verba, alguma coisa, né? E a lei de improbidade administrativa, que foi alterada em 2021, bem recente, tá? Antes de ter sido lançado o edital de vocês, tá? Ela tem o objetivo de assegurar a integridade do patrimônio público e social. Tá? Então, se o patrimônio é público, tá? Público continuará sendo. Não pode o gestor público, utilizando da sua figura, do seu cargo de gestor público, colocar o seu interesse ali no meio. Tá? Então, o que são atos de improbidade administrativa? São aqueles que importam em enriquecimento ilícito, está lá no artigo 9º da lei. Né? Tem 3 categorias de atos de improbidade. São os que importam em enriquecimento ilícito, os que causam prejuízo ao erário, no artigo 10, e os que atentam contra os princípios da administração pública, e esses vocês conhecem bem, né? Lá do artigo 11. Então, o artigo 9º, 10 e 11 da lei tem que ler. Tá? Aí vocês vão ver lá, vai ter um monte de verbo lá, do que constitui cada ato dentro de cada categoria. Tá? Em um primeiro momento, quem está tendo contato com esse assunto agora, primeiro a gente tem que entender alguns conceitos. Voltando lá, então, probidade é o quê? Probidade é honestidade, retidão, qualidade do que se é probo. Por sua vez, né, pelo contrário, improbidade é desonestidade, ausência de probidade. Tá? Assim a gente começa a entender o conceito. Né? E se vocês viram aqui os atos que causam prejuízo ao erário, o erário é um conjunto de recursos financeiros públicos, é o dinheiro e bens do Estado. Então é o Tesouro Nacional, é a fazenda pública, dinheiro público. Tá? Erário é esse conceito aí. Tá? Rapidamente aqui, quem é que pode cometer os atos de improbidade administrativa? São os agentes públicos, o particular quando equiparado a agente público e também o particular. Tá? Por agente público, a lei entende que considera-se agente público, o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, mesmo que sem remuneração, né? Por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, né? Cargo, emprego ou função na administração pública direta e indireta. Tá? O conceito de agente público ele é bem amplo. Tá? O que é o particular equiparado ao agente público? Então, quando o particular ele celebra um convênio, um contrato,
um contrato de repasse ou um ajuste equivalente com a administração, né? Aqui o particular pode ser sancionado como se agente público fosse, tá? E o particular, quando que ele pode praticar um ato de improbidade? Desde que ele tenha induzido o agente público à prática da improbidade ou que ele tenha concorrido dolosamente para o ato. Então, uma alteração importante da lei agora com as inovações é que só cabe ato de improbidade administrativa quando tiver dolo, tá? Não existe mais a situação da improbidade administrativa na modalidade culposa. Tranquilo? Beleza, tá? Então a alteração da lei foi em 2021, tá? E então não há mais a improbidade administrativa na modalidade culposa, né, que antes era possível para os atos causadores de prejuízo ao erário, que a gente já sabe o que é também, tá? E importante lembrar aqui que considera-se dolo, né? O que é o dolo? É a intenção via de regra, né? E a lei ela descreve lá que considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Então, daqui a pouco a questão vai lá e vem e tira o i ali, muda todo o contexto. Lembra de ler a questão com calma. E o pessoal do presencial eu apliquei lá o teste dos 3 minutos, né? Uns 2 só não caíram. Então aquela questão de você ler e você entender, tá? Considera-se dolo a vontade livre e consciente, né, de alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade do agente. É uma baita questão da prova. Segundo a lei de improbidade administrativa, considera-se dolo, 2 pontos, né? A vontade livre e inconsciente, não, consciente. A vontade livre e consciente de alcançar o resultado lícito, não, ilícito, tá? Então o camarada ele tem que querer praticar aquele ato legal, tá? Ele tem que ter a vontade, ele tem que ter o dolo, tá? Então com a inovação restaura apenas 3 categorias de atos de improbidade, tá? Os que importam enriquecimento ilícito, a gente já viu, artigo 9º. Os que causam prejuízo ao erário, já sabemos o que é erário no 10, e os que atentam contra os princípios da administração pública no 11, e os princípios a gente também já conhece, tá? Então, a gente não consegue saber isso aqui se a gente não souber os princípios, né? Então, um assunto extremamente importante aí dentro do direito administrativo. Importante, achei interessante frisar para vocês que a competência, agora com a inovação, a competência para ação de improbidade administrativa passou a ser de competência exclusiva do Ministério Público. Então, daqui a pouco diz lá que a competência exclusiva, sei lá, do delegado de polícia, do ministro do Estado da Defesa, não, tá? Do Ministério Público. Tá? Ministério Público é a competência dele, tá? Os sucessores ou herdeiros daquele que causou dano ao erário ou que enriqueceu ilicitamente estarão sujeitos a repará-lo, mas apenas até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. O camarada lá que praticou um ato de improbidade administrativa morreu, né? Deixou a herança, então o seu herdeiro, seu sucessor, ele vai reparar esse prejuízo apenas até o limite da herança, não passa para a pessoa dele, ok? Algumas penas previstas lá na lei, tá? Dentre outras, então tem lá a perda de bens ou valores, acrescido ilicitamente ao patrimônio, a suspensão dos direitos políticos, até 14 anos por causa do artigo 9º, até 12 por artigo 10, pagamento de multa civil, tá? Proibição de contratar com o poder público, de receber benefícios e incentivos, tá? Então a ação de improbidade administrativa é uma ação civil, tá? Não é uma ação penal, a menos que do ato de improbidade administrativa decorra aí um crime, aí vai ser gerada ação nas duas esferas. Para você que está apavorado com esse assunto, calma, tá? Se é o primeiro contato, ele assusta mesmo, tá? Mas tem um jeito. Beleza. Improbidade administrativa, fechamos, tá? Vamos fazer alguns links aqui para nós encerrar, da Lei 11.340 de 2006, que conhecemos popularmente, assim como é o caso lá da Fé Pública, como Maria da Penha, mas o nome da lei não é Maria da Penha, é essa aqui, tá? A Maria da Penha é popularmente. Por quê? Como que nasceu essa lei? Então, a senhora Maria da Penha, ela, posterior ao seu casamento, ela sofreu uma vida de abuso ali do seu ex-marido, tá? Então, por diversas vezes ela procurou o poder público, procurou a delegacia de polícia, né? E era entendido como assim, uma lesão corporal leve, uma lesão corporal. O camarada ia lá, pagava uma cesta básica, não dava nada, voltava. Até que um dia, o ex-marido dela deu um tiro nela, então ela restou paraplégica. E aí ela falou, não, agora chega, né? Aí, através do seu advogado, né, acionaram ali a Corte Internacional de Direitos Humanos, né, e exporam o caso, e essa lei nasceu de uma punição, de uma sanção, né, da Corte Internacional de Direitos Humanos, que sancionou o Brasil, que é signatário do Tratado de Direitos Humanos,
sancionou a produzir uma lei para defender os interesses da mulher, tá? A violência doméstica contra a mulher, de tão importante que é fazer esse controle, né? Ela constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Então, ela é uma lei que ela veio em um contexto, né, que estava desequilibrado. A mulher só se dava mal, né, por a sua complexão física, pelo machismo instaurado devido a um contexto histórico-cultural, né? Então, a lei ela é desigual e ela vem em um contexto de tentar equilibrar. Já viemos melhorando muito, né? Então, com a lei fazendo toda essa defesa, o público vai mudando, né? A cultura do local vai mudando, a cultura da nação vai mudando. A ideia é que daqui 20, 30, 50, 100 anos, essa lei se torne desnecessária. Ah, não precisaria, está escrito que não dá para o marido bater na mulher, né? Mas, devido ao contexto histórico-cultural, foi necessário, tá? E viemos evoluindo nesse sentido. Então, o contexto da lei é esse, tá? Então, algumas questões interessantes dela, que aos crimes praticados com violência doméstica contra a mulher, não se aplica a Lei 9.099. O que isso quer dizer? Lá na 9.099, não está no edital de vocês, mas ela implica que não goza o autor dos institutos despenalizadores ali previstos. Via de regra, para gravar, o camarada não vai cometer um crime de violência doméstica, ir lá pagar uma cesta básica, né, e ir embora. Não pode, a lei veda, tá? Outra coisa interessante, na lei Maria da Penha ali, né, popularmente, só existe um crime previsto ali, tá? Os outros estão lá no Código Penal, está lá na legislação esparsa. Mas na lei mesmo, só tem um crime ali previsto, que é o crime de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, tá? E a pena para esse crime é detenção de 3 meses a 2 anos. Pessoal, com relação à pena de crime, é humanamente impossível a gente decorar todas as penas, mas eu já vi questão da Fundatec cobrando, era uma questão sobre a lei, que está no edital de vocês, né, cobrando qual que era o crime tipificado na lei e qual que era a pena. Então, essa é tranquilo gravar, né? É pena de detenção de 3 meses a 2 anos. E é detenção, não é reclusão. Tá? No âmbito do direito penal, são coisas bem diferentes. Tá? O crime de descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência, detenção 3 meses a 2 anos. Tá? É vedada, então, a aplicação, essa aqui é a lei dos juizados especiais civis e criminais. Tá? É vedada a pena de prestação pecuniária, de substituição de pena que implique em pagamento isolado de multa. Então, daqui a pouco o camarada é um ricaço, né? Faz o que quer, chega lá, paga do bolso e está tudo certo. Então, é negativo. Tá? A lei, ela veda essa situação também. Tá? Uma observação. Talvez não seja no nível da profundidade da prova de vocês, mas é interessante saber. Tá? A transação penal e a substituição condicional do processo não podem ser aplicados. A lei veda. Mas a substituição condicional da pena, a lei não veda. Então, pode ser aplicado aí no âmbito dos crimes de violência doméstica. Tá? E por violência doméstica, entendemos que não é apenas do marido para a esposa, do namorado para a namorada, né, do ex, enfim, é um contexto que deriva de uma relação íntima de afeto, e por relação íntima de afeto ela entende que é, por exemplo, o filho com a mãe, a sogra com o genro, né, o tio, a tia com o sobrinho, né, a sobrinha com o tio, tá? Então também, se for uma situação assim, é amparado pela proteção da Lei 11.340, tá? Outra situação que pode ser questão de prova também, para configurar a violência doméstica não precisa de coabitação, não precisa morar junto, basta que essa derive de uma relação íntima de afeto, tá? E que a vítima tenha sido violentada de alguma forma, tem as violências lá, pela sua condição de mulher. Tranquilo? Tá? Principais atos, principais dispositivos aí da lei. Pessoal, para encerrar, tá? Não adianta saber tudo, chegar lá no dia da prova apavorado, né, e botar tudo abaixo. Tá? Então calma mesmo, tá? Reta final, última semana, tá? Vai estudar 12 horas por dia? Não, você tem que dormir também. Descansem, estudem com qualidade. Não é o volume que manda, tá? Invistam em revisões, resolução de questões e simulados, tá? Para o simulado de amanhã. Então a gente vai realmente buscar simular o que vocês vão enfrentar no dia, tá? Então cumpram com rigor.
Lembrando que vocês estão na cidade de vocês, não enfrentaram a viagem, né? Então a gente vai tentar compensar isso de alguma forma, tá? O pessoal da Lagoa vai viajar. Não, vocês estão fazendo completão, né? Então, sim, vocês vão fazer fila, vão, né, distanciamento, aquela coisa, vão esperar, vão sentar, a gente vai fazer em 2 salas, vai estar um pouco mais amplo, tá? Vão esperar um monte, vai ter um fiscal aqui com cara de bunda, tá? Tudo isso aí, então, vai ser simulado, tá? Então, amanhã o clima é diferente, então, para manipular essas emoções aí em vocês, tá? Muita gente que sabe muito, sabe tudo, vem aqui na frente e sabe tudo, mas chega na hora da prova e se vai aqui, perde pro aqui, tá? Então, invistam nisso, tá? Calma, tá? Calma. Eu sempre falo, eu volto a falar o pessoal do Rivotril aí, não aumenta a dose, não aumenta a dose. Calma, pessoal da Ritalina, do 3 de café, energético, vão com calma, tá? Respeitem o corpo de vocês, respeitem os limites do mental de vocês, tá? Isso só para, talvez não seja o caso aqui, mas pode ser, né? Pessoal, alguma pergunta? Alguma dúvida? Vamos passar para a próxima então, tá? Fé na missão aí que vai dar certo. Vou chamar o próximo aí.